Olá, turminha do terceiro ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de História desta terça-feira, dia 6 de outubro. Começamos a semana, ontem vocês começaram a semana de aula e hoje é o nosso segundo dia de aulas online. Sejam todos bem-vindos, viu, gente, do terceiro ano? Olha só, minha gente, a nossa aula de hoje será sobre o assunto passado para um reforço e que não reste dúvida para nenhum aluno. Nós vamos conversar sobre o tempo, os fatos e as fontes históricas, só que eu trouxe um outro texto para vocês ouvirem, refrescar a memória sobre aquilo que aprendemos na sexta-feira e esclarecer as dúvidas caso alguém tenha. Faremos uma tarefa de classe e para casa eu informarei quais serão as páginas. Hoje nós não vamos usar o caderno, ficaremos com o livro, tudo bem? Então vamos começar pela correção, primeiramente, da tarefa de casa da aula passada, que foi exatamente na página 111. Abra seu livro de história para corrigir comigo a tarefa de casa da aula passada. Foram apenas 2 questões. Eu estou deixando fazer pouquinho, porque eu sei que vocês têm outras aulas para fazer, tem mais atividades para realizar, então estamos fazendo aos poucos. No quarto quesito da página 111, observe a imagem, tem a imagem dos dinossauros, na era dos dinossauros. Você sabe qual período da história se refere à imagem acima? Refere-se a qual era? A era dos dinossauros. Você pode apenas colocar isso. Tia, mas eu coloquei pré-história. Não está errado não, pode colocar. Porém, eu prefiro que vocês definam como era dos dinossauros, pois foi na época em que eles estavam vivos. E nós sabemos da existência desses animais através de quê? Das fontes históricas, que uma delas é o quê? São os objetos arqueológicos. Você vai escrever isso começando a resposta com letra maiúscula, ponto final ao encerrar sua resposta. Quinto, da época em que você era bebê aos dias atuais, aos dias de hoje, muitos dos seus hábitos mudaram. Você se sente independente para praticar alguns desses novos hábitos? Quais e por quê? É uma resposta pessoal nesse quinto quesito. Porém, vocês podem se guiar pelo seguinte. Quando vocês eram bebês, eram pequenininhos, ainda não sabiam andar, estavam aprendendo a falar, tinham coisas que vocês faziam naquela época e que hoje em dia vocês não fazem mais, como, por exemplo, engatinhar. Vocês hoje andam normalmente, pois vocês foram aprendendo à medida que foram crescendo. Chupar chupeta, tomar mamadeira ou mamar no peito de mamãe, vocês não fazem mais isso. Não é verdade? Vocês não brincam de algumas brincadeiras que brincavam quando eram bebês, então vocês vão crescendo e vão mudando com o passar do tempo. Assim como a gente vira adulto, certas coisas que a gente fazia quando era criança não faz mais. E vocês podem seguir ao seguinte. Você naquela época sabia tomar banho sozinho? Você era pequenininho. Não, você não sabia. Hoje em dia vocês já sabem tomar banho sozinho, escovar os dentes, pentear os cabelos, ou então comer sozinhos. Vocês comem sozinhos. Hoje em dia a mamãe não está lá com a colher botando na boca de vocês para comer. Hoje vocês já são maiores, já sabem comer sozinhos, sabem ler, já sabem fazer as tarefas sozinhos. Alguns alunos, alguns não todos, mas alguns alunos dessa idade já vão à escola sozinhos, pois é próximo da escola, então não há perigo. Mas não são todos os casos. Porém, existem coisas que vocês faziam naquela época que não faziam mais. Mas hoje, a pergunta é, o que é que você faz hoje que você na época passada você não fazia? E você vai construir a sua resposta com isso, certo? Então, é pessoal, e eu já peço que compartilhe para eu saber qual foi a sua resposta diante dessa pergunta. Agora aqui a tarefa já está corrigida, texto para vocês, sobre fontes históricas. O foco agora não é sobre o tempo, nem os fatos. Agora nós vamos focar nas fontes históricas. Ouça com atenção a leitura desse texto.
começamos a estudar história, logo nos perguntando, você fica assim se perguntando, como é que posso saber se o que aconteceu no passado foi real? Como é que eu sei que isso aconteceu, que isso que estão me contando nos livros de história? Como é que eu sei que isso aconteceu de verdade se eu nem estava lá? Eu nem estava viva nessa época, você também não. Então, como é que a gente sabe que essas coisas aconteceram de verdade? Ou ainda, que tipo de prova o historiador, que é a pessoa que estuda a história, oferece aos seus leitores de modo a confirmar a veracidade daquilo que está expondo? Ou seja, como é que o historiador pode ter tanta certeza daquilo que ele está dizendo para as pessoas que ele está ensinando, que aquilo é verdadeiro? Como é que o historiador pode confirmar para mim se aquilo aconteceu de fato, que aquilo é um fato? Pois então, as respostas para essas perguntas necessitam de um esclarecimento sobre aquilo que se denomina como fontes históricas. Para que se entenda bem o que são as fontes históricas, é necessário que se saiba que a palavra fonte aqui é entendida no sentido de documento. Nesse texto, nesse sentido, a palavra fonte significa documento. Ou seja, aquilo em que está registrado o testemunho de algum evento que ocorreu no passado. Houve testemunhas de pessoas que viveram no passado e deixaram registrados nestes documentos e assim a gente sabe que aconteceu de verdade no passado. Nesse sentido, as fontes, ou também chamados de documentos históricos, constituem tudo o que o ser humano produziu desde os seus primórdios, lá atrás. Tais fontes podem ser desde artefatos arqueológicos encontrados durante as escavações, paleontólogos que trabalham encontraram fósseis de dinossauros, múmias, talheres, outras coisas do passado. A gente sabe da existência deles através dessas fontes. Desde artefatos arqueológicos até dispositivos eletrônicos feitos no século XX, como os primeiros computadores ou microchips. É claro, uma diferença de complexidade entre as fontes. Por exemplo, as túnicas que os romanos usavam na época do Império são fontes históricas menos complexas que o poema Eneida de Virgílio, que narra toda a história da civilização romana. Entretanto, a história do vestuário, bem como a história literária, são igualmente importantes para se compreender bem um dado período histórico. Haja vista que cada uma delas se debruça sobre um objeto específico. Inclusive, as roupas que nós utilizamos hoje não era comum utilizar nos séculos passados. As roupas foram mudando. Antigamente era muita roupa, uma por cima da outra. Era tudo diferente. Os homens andavam sempre de chapéu na rua. Era quase que uma obrigação. Tinha que andar chapéu na rua. Era como andar de cartola, de terno. Os homens tinham que andar de terno. As mulheres andavam com aqueles vestidos enormes, com aquelas espartilhos que apertavam a cintura e deixavam a mulher lá sufocando, sem ar, porque era a moda daquela época. Aqueles vestidos cheios de tecido, parecendo um balão, com um chapéu cheio de flores, de rendas, usavam luvas, chapéus e sombrinhas, então era tudo diferente. Com o tempo passando, com os anos se passando e as coisas se modernizando, hoje em dia as roupas são bem diferentes, são mais leves, tecidos em que você pode passar bastante o calor sem se preocupar, são tecidos assim que vão de acordo com a época e também com o clima. Os pedaços de cerâmicas, as pedras lascadas e polidas, as urnas funerárias com ossos humanos, as pinturas rupestres e toda a gama de achados arqueológicos também são fontes históricas, pois dizem respeito aos ancestrais
do homem contemporâneo que somos nós hoje. O homem, nesse caso, se fala de pessoas, não só os homens, gênero, masculino, não. Homens, nesse caso a palavra homem, significa pessoas. O que diferencia os registros do homem pré-histórico dos registros dos outros animais é a produção de sistemas simbólicos. Nenhum outro animal, além do homem, além das pessoas, desenvolveu artefatos como machadinhas, feitas de ossos ou de pedra, tampouco desenhou nas paredes das cavernas cenas como forte carga simbólica. Como vocês já conhecem as pinturas rupestres, elas foram feitas há muito tempo atrás, por pessoas que viveram naquela época. Tinham animais de grande porte, as pessoas moravam em cavernas e elas desenhavam os animais que tinham, a forma como elas viviam. E aí a gente sabe como as pessoas viviam naquela época por causa desses registros, como eu expliquei anteriormente. Inclusive, estudos especiais sobre determinados tipos de fontes históricas, como a numismática. O que é isso? O estudo denominado numismática tem por objetivo a análise sob um ponto de vista histórico das moedas. Numismática é o estudo das moedas. Numisma, em grego, significa moeda. Por meio dos vários tipos de moedas que já foram cunhadas ao longo da história, desde a primeira delas, feita pelo rei Pérsia Dario I, chamada de Dárico, até as atuais, as moedas testemunham situações políticas, econômicas e culturais. E aí, numismática nada mais é que o estudo das moedas. Com os anos passando, as moedas foram se diferenciando. Eu trouxe alguns exemplos daqui de moedas criadas há um tempo atrás. Tem moeda aqui que foi criada que eu nem era nascida. E muitos colecionadores têm moedas antigas e essas moedas também retratam a história de um povo. Por exemplo, os avós de vocês com certeza conhecem essa moedinha aqui. Essa. Não sei se dá para vocês lerem o que está escrito. Eu vou ler aqui. Um cruzado novo, do ano de 1989. Essa moeda daqui, ela circulou pelo Brasil nesse ano de 1989, durante esses anos aqui. Um cruzado novo. Tem uma outra aqui de 1988. Olha só. 10 cruzados. Dá para ler o nome? 10 cruzados. Era a moeda naquela época aqui no Brasil. Tinha um símbolo da República atrás da moeda. Não sei se vocês conseguem ver. A moeda é bem antiga. Então já está bem gasta com o tempo. Outro exemplo de moeda aqui, de 1991. Aqui já tinha entrado nos anos 90. 50 cruzeiros. Dá para ver? 50 cruzeiros. Tem outra aqui de 1988. Pequenininha a moeda. Um cruzado. Um só cruzado. Tem uma outra aqui de 1982. 10 cruzeiros. Olha, vovôs e vovós, quem é que lembra dessas moedinhas aqui? Vocês têm em casa moedas antigas? Seria muito legal que vocês pudessem mostrar na aula ao vivo, perguntar aos familiares de vocês, aos avós, aos pais, se eles têm moedas antigas, que muita gente guarda moeda até hoje, como essas que eu tenho guardadas, que essa aqui eram dos meus pais, que eu não era nascida quando essas moedas foram lançadas. Outras eu era, mas era muito pequenininha. Mais uma de 1989. Olha essa daqui. Moedinha circulada no Brasil de 5 centavos ou cruzeiro? Centavos. 5 centavos. Olha, de 1989. Tem uma aqui mais recente. Agora, o nosso dinheiro aqui no Brasil se chama real. Essa daqui é a moeda também que circulou muito nos anos 90. 1 centavo. Essa moeda não circula mais pelo Brasil. Quem coleciona ou quem deixou em casa guardado, que não trocou, como eu fiz,
em 96. Então, essa moedinha aqui, ela não circula mais pelo Brasil. Só os colecionadores mesmo. Já essa daqui foi a versão do ano 2000. 1 centavo. Isso aqui foi do ano 2000. Ela tem uma cor meio acobreada, só que na câmera ela não mostra muito a tonalidade dela. Não sei se vocês conseguem ver a tonalidade dela. Ela é meio marronzinha. E as moedas foram mudando com o passar do tempo. No nosso país já houveram várias moedas. E a última, que foi lançada no ano de 1994, foi o Plano Real, que está até hoje. Outro exemplo de fontes históricas bem instigantes são os monumentos. Você pode ter observado que pelo Recife e Olinda e toda a região metropolitana do Recife, algumas localidades, existem monumentos, estátuas de pessoas importantes ou estátuas de símbolos, em que esses monumentos também são fontes históricas. São também marcos da nossa memória. Vejamos um exemplo, as pirâmides do Egito. Eu mostrei na aula passada, eu não sei se foi nessa turma ou na outra turma que eu dei aula também sobre fontes históricas. Muitos séculos se passaram, muitos anos passaram, mas até hoje está lá. Ela é erguida, as pirâmides estão lá. Localizadas no Vale de Gizé, próximo à atual cidade de Cairo. Egito é um país e Cairo é a capital do Egito. E esse Vale de Gizé é onde se encontram essas pirâmides, próximos à capital do Egito. Elas testemunham o vigor civilizacional da época dos faraós, que construíram para que funcionasse como mausoléus para guardar os corpos e a riqueza. Contudo, dada a sua perenidade, as pirâmides também compuseram o cenário de muitos outros acontecimentos históricos relevantes, de importância, como a batalha entre as tropas de Napoleão Bonaparte, travou contra os mamelucos do Egito. As pirâmides, milênios após sua construção, estavam lá, como marcos de memória de muitas glórias passadas. Nesse sentido, as fontes históricas são variadas e muito amplas. Cada tipo de fonte exige do historiador uma habilidade e uma especialidade diferentes. O historiador compete em interpretar bem tais fontes e extrair dessas fontes delas aquilo que sustentará sua argumentação. A diferença de prova em história para a prova no âmbito de outras ciências diz respeito ao modo como o historiador maneja as fontes da narrativa que ele constrói. Ou seja, o historiador, ele trabalha em cima de muita pesquisa. Ele precisa pesquisar tanto na internet quanto até próprio no local, documentos onde tem registros em cartórios, fotos, jornais antigos, coleções de pinturas, de jornais. Tem gente que coleciona, inclusive, folhas antigas de jornal. Vai pesquisar nos museus. Então, todo lugar onde ele pode encontrar alguma informação a respeito daquele assunto, daquele fato, ele vai investigar para, assim, argumentar e informar se aquela fonte é verdadeira ou não. Mas antes dele informar para a população, como informa de um texto no jornal, de uma revista ou de uma publicação na internet, ele precisa fazer muita pesquisa, muita investigação para assim chegar a uma conclusão de um fato ocorrido no passado. Deu para entender mais um pouco, minha gente, sobre essa história de fontes históricas, onde as fontes históricas, resumidamente, elas contam a nossa história. A história de um povo no passado, onde houveram, graças a Deus que houveram registros, porque imagina se ninguém guardasse nada do passado. Como é que a gente ia saber as coisas que aconteceram lá? Que bom que essas fontes existem. A nossa tarefa de classe de agora, que você fará comigo, nós vamos responder a página 113. Eu já vou adiantar para vocês que a 112 é para casa e você vai responder. Como tem uma pesquisa aqui, você vai fazer junto com a sua família. Aqui está pedindo para fazer junto com a turma, no 7º quesito da 112. Porém, vocês vão fazer isso com os seus familiares, certo? Pesquise junto com a sua turma acontecimentos históricos importantes, se possível, escreva sobre esses acontecimentos.
você vai pesquisar junto com a sua família algo importante que vocês ou presenciaram ou então os antepassados de vocês presenciaram. Você vai relatar aí e fotografar e compartilhar comigo a sua tarefa de casa lá no aplicativo. Vamos responder a 113 a partir do 8º quesito. Tia, vai ser só a 113? Só. Apenas a 113. Certo? Então, não se avestem de querer fazer as outras. Vamos para o 8º. Coloquem a data de hoje. Hoje é dia 6/10. 8º. Escreva exemplos de fontes históricas que podem ser utilizadas para reconstruir sua própria história. Documento. Um exemplo de documento. Documentos são vários, mas um exemplo de documento são as certidões de nascimento. Objeto arqueológico. Lembrando de responder com letra maiúscula, tá, gente? Por favor, letra maiúscula nas suas respostas. Coleções. Uma coleção. É a coleção de fotos. E no depoimento dos pais de vocês ou de quem cuida de vocês durante o dia a dia, certo? Então, depoimento é algo falado, alguma coisa que você ouviu ou que alguma pessoa de sua família presenciou e escutou essa história. Deu para entender a diferença? Documento, objeto arqueológico, coleções e depoimento. No 9º, observe as imagens de fontes históricas e classifique-as se são documentos, objetos arqueológicos, coleções ou tradição oral, que neste caso o depoimento é uma tradição oral. Aí tem o quê? Isso é o quê? Uma carta. E carta ela se encaixa em que tipo de fonte histórica? Ela é um documento? É um objeto arqueológico? É uma coleção ou tradição oral? A carta é um documento. Complete com a palavra documento. Escreva embaixo. Ao lado tem um telefone muito antigo. E esse telefone ele é o quê? Documento, objeto arqueológico, coleção ou tradição oral. Objeto arqueológico, pois foram encontrados durante as escavações. E as pessoas guardam isso e expõem lá no museu. Tem um monte de revistas aí juntas. Várias revistas juntas. Isso é o quê? Uma coleção. Exatamente. Isso se encaixa dentro de coleções. Letra maiúscula para o início de cada palavra. E o último, o avô e o neto. Eles estão presenciando algo, então eles conversando. Isso é o quê? Uma tradição oral, ou seja, a fala. Complete com a palavra tradição oral. Tudo bem, minha gente, sobre esse assunto? Ficou claro sobre fontes históricas? É um assunto bem simples, requer só um pouco da nossa atenção, para que a gente não confunda fatos com fontes, tudo bem? A tarefa de casa, como eu expliquei, será na página 112. Você vai compartilhar a foto assim que responder lá no aplicativo. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, 3º ano, e até a próxima aula. A gente se vê, tá certo? Tchau, tchau. Até sexta.